Era uma tarde agitada nos estúdios do SBT, em São Paulo, onde o burburinho da produção do programa do Ratinho ecoava como uma sinfonia urbana. As luzes do estúdio brilhavam intensamente, refletindo nos cenários coloridos, enquanto a equipe corria de um lado para o outro, ajustando câmeras, testando microfones e garantindo que tudo estivesse perfeito para mais uma gravação que prometia conquistar o coração do público brasileiro. O clima era de pura energia, com risadas dos assistentes de palco misturando-se ao som das palmas ensaiadas da plateia, que já ocupava seus lugares, ansiosa pelo espetáculo. Ratinho, como sempre, chegou ao estúdio com seu jeito descontraído, distribuindo cumprimentos calorosos a todos. Ele apertava a mão dos câmeras, fazia piadas com os técnicos de som e dava tapinhas nas costas dos produtores, criando uma atmosfera de camaradagem que era sua marca registrada. Sua presença era como um imã, atraindo sorrisos e contagiando a todos com uma alegria genuína que fazia dele um dos apresentadores mais queridos do Brasil. Mas aquele dia tinha algo especial. O convidado da noite era ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, o craque que encantou o mundo com seu futebol mágico, seu sorriso inconfundível e uma energia que parecia nunca se apagar. Quando Ronaldinho entrou no estúdio, o ambiente explodiu em aplausos. A plateia gritava seu nome, e até os membros da equipe pararam por um instante para admirar o ídolo. Ele vestia uma camiseta estampada, o cabelo preso em um rabo de cavalo e aquele sorriso largo que parecia iluminar o estúdio inteiro. Ronaldinho acenava para o público, fazia graça com as fãs que seguravam cartazes com declarações de amor e até arriscava alguns passos de dança, arrancando risadas de todos. Era impossível não se render ao seu carisma. Ratinho, observando de longe, não podia deixar de sorrir. Ele sabia que a presença de Ronaldinho garantiria um programa memorável, mas ao mesmo tempo sentia algo diferente no ar, algo que não conseguia explicar. A gravação começou com a energia lá em cima. Ratinho entrou no palco sob uma chuva de aplausos, com sua risada característica ecoando pelos alto-falantes. Ele apresentou Ronaldinho com entusiasmo, chamando-o de o rei do drible, o mago da bola, o homem que fez o mundo sorrir. O público foi à loucura, e Ronaldinho, com humildade, agradeceu, sentando-se no sofá do estúdio com uma postura relaxada. A conversa fluiu naturalmente. Ratinho, com seu talento para arrancar histórias, perguntou sobre os momentos mais marcantes da carreira de Ronaldinho: o gol antológico contra a Inglaterra na Copa de 2002, as noites mágicas no Camp Nou com a camisa do Barcelona, os dribles que deixavam os adversários no chão. Ronaldinho respondia com animação, contando bastidores divertidos, como a vez em que improvisou um drible em um treino, e até o técnico ficou boquiaberto. Ele imitava os trejeitos dos colegas de time, fazia caretas e ria alto, levando a plateia a gargalhadas. Mas em meio às risadas, Ratinho começou a perceber algo sutil. Embora Ronaldinho estivesse entregando o que todos esperavam, carisma, histórias envolventes e bom humor, havia momentos em que seus olhos pareciam distantes. Era como se, por frações de segundo, ele se desconectasse do estúdio lotado e mergulhasse em pensamentos profundos. Ratinho, com anos de experiência lidando com pessoas no palco, notava essas nuances. Ele via que o sorriso de Ronaldinho, embora brilhante, nem sempre chegava aos olhos. Havia uma sombra, uma melancolia escondida que contrastava com a imagem do craque sempre alegre que o Brasil conhecia. Durante um dos quadros do programa, Ratinho propôs um jogo descontraído. Ronaldinho tinha que chutar uma bola de brinquedo em alvos colocados no palco, enquanto respondia a perguntas rápidas da plateia. O público adorou, e Ronaldinho, com sua habilidade natural, acertava os alvos com precisão, mesmo brincando. Ele fazia graça, fingindo errar de propósito só para depois acertar com um chute perfeito, o que arrancava gritos de empolgação. Mas em um momento, quando uma jovem da plateia perguntou o que o fazia continuar sorrindo mesmo nos momentos difíceis, a resposta de Ronaldinho foi curta. É a vida, né? A gente tem que seguir em frente, fazer o bem e sorrir, disse ele, com um tom que misturava sinceridade e uma ponta de tristeza. Ratinho, que estava ao lado, sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquele tom. Era o tom de alguém que carregava algo não dito, algo que pesava no coração. Tentando manter o clima leve, Ratinho mudou de assunto, mas sua curiosidade só aumentava. Quem era esse Ronaldinho fora dos holofotes? O que ele escondia por trás daquele sorriso que conquistava milhões? Nos bastidores, após o intervalo, Ratinho tentou se aproximar de Ronaldinho para uma conversa mais pessoal. Eles estavam no camarim, longe dos olhares da equipe. Ratinho ofereceu um café e puxou o assunto sobre a vida fora do futebol.
E aí, Rony? Como tá a vida agora que você não tá mais correndo atrás da bola todo dia? Perguntou, com um sorriso amigável. Ronaldinho riu, balançando a cabeça. Tá tranquilo, ratinho. Tô curtindo a família, os amigos, fazendo uns projetos aí. Nada de especial. A resposta era vaga e Ronaldinho rapidamente desviou o papo, perguntando sobre o programa e fazendo uma piada sobre o cabelo de Ratinho. Era um mestre em desviar atenções, e Ratinho percebeu isso. Ele não insistiu, mas algo dentro dele dizia que havia mais na história de Ronaldinho do que ele deixava transparecer. Aquele homem, que parecia ter o mundo aos seus pés, estava segurando algo que não queria compartilhar. Ratinho decidiu respeitar o momento, mas sua intuição de apresentador, e acima de tudo, de amigo, o fazia querer entender o que estava por trás daquele olhar distante. A gravação terminou por volta das 6 da tarde, com o público ainda vibrando e pedindo bis. Ronaldinho, como sempre, foi gentil, tirando fotos com fãs, assinando camisetas e distribuindo abraços. Mas assim que as câmeras desligaram, ele mudou. Seu sorriso se tornou mais contido e ele recolheu suas coisas com pressa. Valeu, Ratinho, foi demais. Tô indo nessa, disse ele, batendo na mão do apresentador antes de se dirigir à saída. Ratinho observou enquanto Ronaldinho caminhava pelo corredor do estúdio com passos rápidos, quase como se estivesse fugindo de algo. Normalmente, os convidados ficavam um pouco mais, conversando com a equipe ou tomando um refrigerante no bar do estúdio. Mas Ronaldinho parecia ansioso para partir. Ratinho, parado na porta, viu o craque entrar em seu SUV preto, estacionado no canto do estacionamento. O motor roncou e o carro desapareceu na avenida movimentada que cortava o bairro do SBT. Foi então que um impulso tomou conta de Ratinho. Ele não sabia explicar porquê, mas sentia que precisava seguir Ronaldinho. Algo na atitude do craque, naqueles momentos de silêncio, na pressa de deixar o estúdio, dizia que havia uma história não contada. Ratinho correu até seu carro, um sedã prata que ele dirigia com orgulho, e ligou o motor. O que eu tô fazendo? Pensou, rindo de si mesmo. Parecia loucura seguir um dos maiores ídolos do Brasil pelas ruas de São Paulo, mas sua curiosidade era mais forte. Ele manobrou para fora do estacionamento e começou a seguir o SUV de Ronaldinho, mantendo uma distância segura para não ser notado. O trânsito de São Paulo, como sempre, era um caos. Ônibus lotados disputavam espaço com motos que zigue-zagueavam entre os carros, enquanto as buzinas criavam uma trilha sonora típica da cidade. Ratinho se concentrava para não perder Ronaldinho de vista, especialmente quando o SUV pegou a Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade. Conforme avançavam, a paisagem começou a mudar. Os arranha-céus envidraçados do centro foram ficando para trás, dando lugar a bairros mais simples, com casas térreas e ruas menos iluminadas. Ratinho, que conhecia São Paulo como a palma da mão, percebeu que estavam indo em direção à Zona Leste, uma região que ele raramente visitava. "O que o Ronaldinho tá fazendo aqui?" murmurou para si mesmo, franzindo a testa. O SUV de Ronaldinho finalmente desacelerou em uma rua estreita, em um bairro chamado Guaianazes. As casas eram modestas, muitas com tijolos expostos e telhados de zinco. Crianças brincavam na calçada, chutando uma bola improvisada feita de meias, enquanto alguns adultos conversavam em frente a um boteco na esquina. Era um cenário bem diferente dos estádios lotados e dos eventos de gala onde Ronaldinho costumava brilhar. O carro de Ronaldinho parou em frente a um prédio baixo, com uma fachada desgastada e uma placa desbotada que dizia Centro de Acolhimento Infantil Luz do Amanhã. Ratinho estacionou a alguns metros de distância, desligando os faróis para não chamar atenção. Ele observou enquanto Ronaldinho descia do carro, carregando 2 sacolas grandes, cheias do que pareciam ser mantimentos. O craque bateu na porta do centro e, em poucos segundos, um grupo de crianças correu para recebê-lo. "Tio Rony! Tio Rony!" gritaram, pulando de alegria. Ronaldinho se abaixou, abraçando cada uma delas, rindo alto enquanto fazia cócegas em um menino menor. Ele entregou as sacolas a uma mulher que apareceu na porta, provavelmente uma funcionária do centro, e entrou no prédio, seguido pelas crianças, que pareciam não querer desgrudar dele. Ratinho, ainda no carro, sentia o coração acelerar. Ele não esperava por isso. Ronaldinho Gaúcho, o homem que encheu estádios e ganhou o mundo com sua genialidade, estava ali, em um canto esquecido de São Paulo, cercado por crianças que claramente o viam como mais do que um ídolo. Ele era uma figura de carinho, de proteção. Ratinho desceu do carro, movido por uma mistura de curiosidade e emoção. Ele se aproximou do centro, tomando cuidado para não ser visto. Através de uma janela lateral,
parcialmente coberta por uma cortina fina, ele conseguiu ver o interior do prédio. Era um espaço simples, com paredes descascadas, algumas mesas de plástico e um quadro negro onde alguém havia desenhado um campo de futebol. No quintal dos fundos, Ronaldinho estava no meio de uma pelada improvisada com as crianças. Ele chutava a bola com suavidade, deixando os pequenos roubarem-na de propósito, caindo no chão dramaticamente para fazê-los rir. As crianças gritavam de felicidade, e por um momento aquele quintal empoeirado parecia o Maracanã. Ratinho sentiu um nó na garganta. Ele sempre admirou Ronaldinho como jogador, mas agora via algo mais. Um homem que, longe das câmeras e dos aplausos, escolhia estar ali, trazendo alegria a quem mais precisava. Ele não sabia exatamente o que Ronaldinho fazia naquele lugar, mas uma coisa era clara: aquilo não era uma visita casual. Havia uma conexão profunda entre o craque e aquelas crianças, algo que ia além de uma simples aparição de celebridade. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, e Ronaldinho se despediu das crianças com abraços apertados, prometendo voltar logo. Ele voltou ao carro, e Ratinho, ainda escondido, deixou que ele partisse sem ser notado. Enquanto dirigia de volta para casa, Ratinho não conseguia tirar a cena da cabeça. Quem era aquele Ronaldinho que ele acabara de conhecer? Por que ele mantinha aquele lado de sua vida em segredo? E, acima de tudo, como ele, Ratinho, poderia fazer parte daquela história? Ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que tinha visto. Algo dentro dele dizia que aquela tarde marcaria o início de uma jornada inesperada. Uma jornada que revelaria não apenas o coração de um dos maiores ídolos do Brasil, mas também o poder de transformar vidas com gestos simples e sinceros. Ratinho estacionou em frente à sua casa, mas sua mente ainda estava naquele quintal em Guaianazes, onde Ronaldinho, com uma bola nos pés e um sorriso no rosto, fazia o mundo de algumas crianças um pouco mais leve. Na manhã seguinte, o sol nascia tímido sobre São Paulo, filtrado por uma névoa fina que pairava sobre a cidade. Ratinho acordou cedo, ainda com a imagem de Ronaldinho jogando bola com as crianças do Centro de Acolhimento Infantil Luz do Amanhã, gravada na mente. Ele tomou um café preto forte, como de costume, mas a energia daquele dia não vinha só da cafeína. Havia uma inquietação dentro dele, uma vontade de entender mais, de mergulhar na história que havia descoberto por acaso. Ele sabia que não podia simplesmente deixar aquilo passar. Pegou as chaves do carro, colocou um boné para não chamar muita atenção e decidiu voltar ao centro, dessa vez sem segui-lo às escondidas. Antes de sair, ele passou em uma padaria no caminho e comprou um pacote de biscoitos, algumas caixas de suco e um bolo simples, um pretexto para aparecer sem parecer intrometido. Enquanto dirigia pelas ruas ainda tranquilas da Zona Leste, Ratinho pensava em como abordar a situação. Ele não queria que Ronaldinho soubesse que o havia seguido, mas também não podia fingir que não sabia de nada. Sua cabeça girava com perguntas. Há quanto tempo Ronaldinho ajudava aquele lugar? Por que ele fazia tudo em segredo? E mais importante, como ele, Ratinho, poderia fazer parte disso sem transformar uma boa ação em um circo midiático? Quando chegou ao bairro de Guaianazes, o cenário era ainda mais marcante à luz do dia. As ruas estreitas estavam mais movimentadas, com trabalhadores saindo para seus empregos, crianças correndo com mochilas rumo à escola e vendedores ambulantes montando suas barraquinhas. O Centro de Acolhimento Infantil Luz do Amanhã parecia ainda mais modesto sob o sol, com sua fachada descascada e o portão de ferro enferrujado. Ratinho estacionou, respirou fundo e caminhou até a entrada, carregando as sacolas da padaria. Ele bateu na porta, e quem o recebeu foi uma mulher de meia idade, com cabelos presos em um coque apertado e um avental surrado, mas com um sorriso acolhedor que parecia carregar anos de histórias. "Bom dia. Meu Deus, o senhor é o Ratinho, não é?" disse ela com uma mistura de surpresa e entusiasmo. Ratinho riu, tirando o boné. "Sou eu mesmo, dona. Vim trazer um lanchinho para as crianças e conhecer o trabalho de vocês. Posso entrar?" A mulher, que se apresentou como Dona Ana, abriu o portão com pressa, quase tropeçando de tão empolgada. "Claro, claro. Entre, por favor. As crianças vão ficar loucas quando souberem que o Ratinho está aqui." O interior do centro era tão simples quanto o Ratinho imaginava, mas havia uma energia calorosa que compensava a falta de recursos. As paredes eram decoradas com desenhos infantis, muitos deles mostrando campos de futebol e jogadores com camisas coloridas. Havia uma sala principal com mesas de madeira gastas, onde algumas crianças faziam lição de casa, e um corredor que levava a um quarto com beliches apertados e um quintal pequeno nos fundos, onde ele tinha visto Ronaldinho na noite anterior.
Dona Ana o levou para uma cozinha minúscula, onde guardou os lanches que ele trouxe, agradecendo repetidamente. O senhor não imagina como essas coisas ajudam, disse ela, enquanto colocava o bolo em um prato. A gente faz o que pode, mas é sempre uma luta para manter tudo funcionando. Ratinho, sentando-se em uma cadeira que rangia sob seu peso, aproveitou para puxar conversa. Dona Ana, me conta um pouco sobre este lugar. Como vocês começaram? E olha, eu sei que o Ronaldinho Gaúcho dá uma força por aqui, né? Ele disse isso com um tom casual, mas observava atentamente a reação dela. Os olhos de Dona Ana brilharam ao ouvir o nome de Ronaldinho. Ela se sentou à mesa, cruzando as mãos como se fosse contar uma história sagrada. O Ronaldinho é um anjo, seu Ratinho. Ele apareceu aqui há uns 5 anos, quase por acaso. Estava passando pelo bairro, viu umas crianças brincando na rua com uma bola furada e parou para jogar com elas. Aí ele descobriu o centro, entrou para conhecer e nunca mais parou de ajudar. Ela explicou que o centro acolhia cerca de 25 crianças, a maioria órfãs ou abandonadas por famílias que não tinham condições de criá-las. O lugar sobrevivia com doações esporádicas e o trabalho incansável de 3 funcionárias, incluindo ela. Ronaldinho, segundo Dona Ana, não apenas doava dinheiro para comprar comida, roupas e material escolar, mas também aparecia regularmente para passar tempo com as crianças. Ele traz bola, chuteira, às vezes até leva as crianças para tomar sorvete, mas o que ele faz de melhor é dar esperança. Ele senta com elas, ouve as histórias, ensina a jogar futebol. Para as crianças, ele não é só um ídolo, é como um tio, um amigo. Ratinho ouvia com atenção, sentindo uma mistura de admiração e surpresa. Ele imaginava Ronaldinho em eventos glamourosos, cercado por fãs e câmeras. Mas ali estava ele, dedicando seu tempo a um lugar que a maioria das celebridades nem saberia que existia. Dona Ana continuou, contando como Ronaldinho havia pago do próprio bolso para consertar o telhado do centro após uma tempestade e como ele organizava torneios de futebol no quintal, com direito a medalhas de brinquedo para todos os participantes. Teve um menino, o Lucas, que chegou aqui muito machucado pela vida, perdeu os pais num incêndio e não falava com ninguém. O Ronaldinho passou semanas conversando com ele e ensinando a chutar bola, até que o Lucas começou a sorrir de novo. Hoje, ele sonha em ser jogador igual ao tio Ronnie. Curioso, Ratinho pediu para conhecer Lucas. Dona Ana o levou até o quintal, onde algumas crianças jogavam bola com uma energia que parecia inesgotável. Lucas era um menino magro, de uns 12 anos, com cabelo cacheado e um olhar intenso. Ele segurava uma bola velha, mas tratava-a como se fosse um troféu. Quando Dona Ana apresentou Ratinho, os olhos de Lucas se arregalaram. É o Ratinho do programa? Sério? Ele correu para apertar a mão do apresentador, tímido, mas visivelmente animado. Ratinho se abaixou para ficar na altura dele. E aí, Lucas, me conta. Tu é fã do Ronaldinho, né? Ele te ensinou algum drible maneiro? Lucas sorriu, mostrando um dente faltando. O tio Ronnie me ensinou a fazer a pedalada e disse que, se eu treinar bastante, posso jogar no Maracanã um dia. Ele pegou uma chuteira velha, com o solado desgastado, e mostrou orgulhosamente a assinatura de Ronaldinho na lateral. Ele me deu isso. Disse que é para eu nunca desistir. Ratinho sentiu um calor no peito. Ele olhou ao redor, vendo as outras crianças correndo, rindo, algumas tentando imitar os dribles de Ronaldinho que haviam aprendido. Era como se naquele quintal o peso da vida difícil que aquelas crianças carregavam fosse momentaneamente esquecido. Ele conversou mais com Dona Ana, que revelou que Ronaldinho nunca pedia nada em troca de sua ajuda. Ele não gosta de falar sobre isso. Uma vez, um jornal local quis fazer uma matéria sobre ele aqui, mas ele recusou. Disse que não queria transformar as crianças em notícia, que o importante era elas se sentirem amadas, não exibidas. Ratinho balançou a cabeça, impressionado. Ele conhecia muitos famosos que faziam caridade com uma mão enquanto seguravam uma câmera com a outra, mas Ronaldinho era diferente. Sua generosidade era silenciosa, quase secreta, como se ele quisesse proteger aquele mundo que havia construído com as crianças. Antes de ir embora, Ratinho distribuiu os lanches para as crianças, que o cercaram com abraços e pedidos para aparecer no programa. Ele prometeu voltar, e enquanto se despedia de Dona Ana, perguntou se Ronaldinho aparecia com frequência. Ele vem quase toda semana, quando não está viajando. Às vezes traz amigos jogadores para jogar com as crianças, mas sempre pede para manter em segredo. Ele diz que o que importa é o sorriso delas, não a fama. Ratinho voltou para o carro com o coração apertado. Ele sempre admirou Ronaldinho como atleta, mas agora via um homem que usava sua influência para algo muito maior do que troféus ou manchetes.
Ele decidiu que precisava falar com Ronaldinho, não para confrontá-lo, mas para entender suas motivações e, quem sabe, oferecer ajuda. Naquela tarde, Ratinho voltou ao estúdio do SBT para mais uma gravação, mas sua cabeça estava em outro lugar. Ele ligou para o empresário de Ronaldinho, pedindo para marcar um encontro, dizendo que queria discutir uma possível participação extra no programa. O encontro foi marcado para o dia seguinte, em um café tranquilo no bairro de Moema. Quando Ratinho chegou, Ronaldinho já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com uma garrafa de guaraná na frente e aquele sorriso que parecia nunca desvanecer. "E aí, Ratinho, quer me botar para dançar no seu programa de novo?" brincou ele, estendendo a mão. Ratinho riu, mas foi direto ao ponto. "Ronnie, eu sei do Centro Luz do Amanhã. Fui lá hoje, conheci a dona Ana, o Lucas, as crianças. Cara, o que você tá fazendo é incrível. Por que você nunca contou para ninguém?" Ronaldinho ficou visivelmente desconfortável. Ele coçou a nuca, desviou o olhar por um momento, como se procurasse as palavras certas. Então, com um suspiro, começou a falar. "Ratinho, eu cresci num lugar parecido com aquele. Em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, a gente não tinha muito. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, e o futebol era minha fuga. Quando eu comecei a fazer sucesso, prometi para mim mesmo que, se tivesse a chance, ia ajudar crianças como eu fui. Mas não quero que isso vire propaganda, sabe? Essas crianças não precisam de câmeras na cara delas. Elas precisam de alguém que acredite nelas, que mostre que a vida pode ser mais do que a dificuldade que elas conhecem." Ele fez uma pausa, tomando um gole de guaraná. "Se eu contar pro mundo, vai virar um show. Gente querendo tirar foto, políticos querendo se promover. Eu só quero que as crianças sintam que são importantes." Ratinho ouviu em silêncio, sentindo um respeito profundo por aquele homem que, mesmo no auge da fama, escolhia a simplicidade. Ele pensou em como a vida de Ronaldinho, cheia de glórias, mas também de polêmicas e desafios, poderia ter-lo levado a um caminho de egoísmo, mas ali estava ele, priorizando o futuro de crianças que a sociedade muitas vezes esquecia. "Ronnie, você é um cara especial", disse Ratinho, colocando a mão no ombro do craque. "Mas você não precisa fazer isso sozinho. Eu quero ajudar. A gente pode fazer algo maior sem transformar isso num circo. O que você acha de organizar um evento, tipo um jogo beneficente, para arrecadar dinheiro para o centro? A gente chama uns amigos seus do futebol, faz uma festa para as crianças, mas mantém o foco nelas." Ronaldinho hesitou. Ele olhou para Ratinho por um longo momento, como se avaliasse se podia confiar. Então, um sorriso lento se formou em seu rosto. "Tá bom, Ratinho, mas tem que ser do jeito certo, sem palanque para ninguém. E as crianças têm que participar, jogar com a gente. Elas são as estrelas." Ratinho bateu na mesa, animado. "Fechado. Vou começar a organizar. Você traz os boleiros, eu cuido da produção. Vai ser um dia que essas crianças nunca vão esquecer." Eles brindaram com guaraná, selando um pacto que, sem saberem, mudaria não só a vida das crianças do centro, mas também a forma como eles próprios viam o mundo. Enquanto saía do café, Ratinho sentia uma energia nova. Ele já estava imaginando o evento. Um estádio cheio, Ronaldinho liderando um time de craques, as crianças do centro correndo pelo gramado, a torcida vibrando. Mas, mais do que isso, ele via a chance de mostrar ao Brasil que a solidariedade não precisava de holofotes para ser poderosa. Ronaldinho, com seu jeito humilde, havia plantado uma semente. E agora, Ratinho estava determinado a ajudá-la a crescer. A ideia do jogo beneficente tomou forma com uma velocidade que surpreendeu até o próprio Ratinho. Em poucos dias, ele mobilizou sua equipe no SBT, contatou patrocinadores e convenceu amigos do meio artístico e esportivo a se juntarem à causa. O estádio Morumbi, um dos mais icônicos de São Paulo, foi escolhido como palco para o evento, cedido gratuitamente por um empresário que se emocionou com a história do Centro de Acolhimento Infantil Luz do Amanhã. Ronaldinho, fiel ao combinado, trouxe um time de peso: Kaká, Neymar, Diego Tardelli e até o cantor Gustavo Lima, que prometeu animar a torcida com um show no intervalo. Mas o coração do evento seriam as crianças do centro, que não apenas assistiriam, mas jogariam ao lado de seus ídolos. Ratinho cuidou de cada detalhe, desde a logística até a divulgação, garantindo que o foco permanecesse nas crianças e não se transformasse em um espetáculo de vaidades. Ele insistiu que a entrada seria acessível, com parte da renda revertida para o centro e o restante para outras instituições de caridade na Zona Leste. A imprensa foi convidada, mas com uma condição imposta por Ronaldinho: nada de sensacionalismo ou perguntas sobre sua vida pessoal. "É sobre as crianças, não sobre mim",
ele repetia, com uma firmeza que Ratinho nunca tinha visto no craque. Na véspera do jogo, Ratinho e Ronaldinho foram ao centro para conversar com as crianças e prepará-las para o grande dia. O quintal, que antes parecia pequeno e empoeirado, agora estava enfeitado com bandeirinhas coloridas, cortesia de uma escola vizinha que quis contribuir. As crianças, vestidas com uniformes novinhos doados por uma marca esportiva, corriam de um lado para o outro, ansiosas. Lucas, o menino que sonhava ser jogador, segurava uma bola nova como se fosse um tesouro. Tio Ronnie, é verdade que eu vou jogar com o Neymar? Perguntou com os olhos brilhando. Ronaldinho bagunçou o cabelo dele, rindo. Vai, pequeno, mas cuidado, porque ele é rápido. Tu tem que mostrar aquela pedalada que eu te ensinei. Lucas deu um sorriso tão largo que parecia iluminar o quintal. Dona Ana, observando a cena, puxou o Ratinho de lado. Seu Ratinho, o senhor e o Ronaldinho não imaginam o que isso significa para essas crianças. Muitas delas nunca saíram do bairro. Ir pro Morumbi, jogar com craques, é como um sonho. Ratinho, com a voz embargada, respondeu. Dona Ana, o sonho é nosso, por ver essas crianças felizes. E isso é só o começo. O dia do jogo amanheceu com um céu azul sem nuvens, como se São Paulo quisesse fazer parte da festa. Desde cedo, o Morumbi começou a receber torcedores. Famílias inteiras, fãs de futebol, curiosos e até moradores de Guaianazes, que nunca tinham entrado em um estádio, lotavam as arquibancadas. Faixas com frases como Força, Luz do Amanhã e Ronaldinho, nosso herói, balançavam no vento. Ratinho, com um microfone sem fio, caminhava pelo gramado antes do jogo, aquecendo a multidão com seu carisma. Hoje não é só sobre futebol, minha gente. É sobre amor, sobre acreditar no futuro dessas crianças que são o coração do Brasil, gritava ele, enquanto a torcida respondia com aplausos e gritos. Nos bastidores, Ronaldinho reunia as crianças do centro, dando um último conselho. Vocês são os donos do jogo. Não importa se errarem o passe ou o chute. O que importa é se divertir e mostrar para o mundo que vocês são gigantes. As crianças, algumas nervosas, outras pulando de excitação, absorviam cada palavra como se fosse uma preleção de final de Copa do Mundo. Quando o jogo começou, o estádio explodiu em emoção. De um lado, o time dos craques, liderado por Ronaldinho, com Kaká, Neymar e Gustavo Lima, que, apesar de cantor, mostrava certo jeito com a bola. Do outro, as crianças do centro, misturadas com alguns jogadores amadores do bairro, vestindo camisas com seus nomes estampados nas costas. Ratinho narrava ao vivo para o público, com um entusiasmo que fazia todos rirem. Olha o Lucas aí, minha gente. Ele tá driblando o Kaká como se fosse brincadeira, gritava, enquanto Lucas, com uma coragem inesperada, passava a bola por baixo das pernas de Kaká, arrancando risadas do craque. O jogo não era sobre competição, mas sobre alegria. Ronaldinho fazia malabarismos com a bola, deixando as crianças roubarem-na de propósito. Neymar fingia cair após um drible de uma menina de 10 anos chamada Clara, que correu para comemorar com os braços abertos. Gustavo Lima, sem fôlego após correr atrás de um menino de 8 anos, parou para abraçá-lo, dizendo: Tu é mais rápido que eu no palco. And well. No intervalo, Gustavo Lima subiu ao palco montado ao lado do gramado e cantou seus maiores sucessos, enquanto voluntários distribuíam lanches para a torcida. Ratinho aproveitou para subir ao centro do campo e contar, pela primeira vez em público, a história do Centro Luz do Amanhã. Ele falou sobre Dona Ana, que dedicava sua vida às crianças, sobre Lucas, que encontrou no futebol uma razão para sonhar, e sobre Ronaldinho, que, sem buscar holofotes, transformava vidas com seu coração generoso. Esse cara que vocês veem driblando no campo é muito mais que um jogador. Ele é um exemplo de que a gente pode mudar o mundo, uma criança de cada vez, disse Ratinho, com a voz tremendo de emoção. A torcida se calou por um momento, absorvendo as palavras, e então explodiu em aplausos. Muitos na arquibancada enxugavam lágrimas, tocados pela história. Nos camarotes, empresários anotavam números de telefone para fazer doações, enquanto famílias prometiam se envolver com projetos sociais em suas comunidades. O segundo tempo foi ainda mais emocionante. Lucas, incentivado por Ronaldinho, marcou um gol após uma tabela com Neymar. Ele correu para a torcida, apontando para a chuteira com a assinatura de Ronaldinho, e o estádio inteiro se levantou para aplaudi-lo. Clara, a menina que driblou Neymar, fez um passe perfeito que resultou em outro gol, e Ratinho não resistiu. Pulou da cabine de transmissão para abraçar, lá no campo. O placar não importava. O que contava era a energia de união que tomava conta do Morumbi. Quando o apito final soou,
Os times se misturaram em um grande abraço coletivo, com Ronaldinho carregando Lucas nos ombros e Kaká levantando Clara como se fosse um troféu. A torcida cantava o nome de Ronaldinho, mas ele apontava para as crianças, como se dissesse: elas são as estrelas. Nos dias seguintes, o impacto do jogo foi além do esperado. A arrecadação superou todas as metas, permitindo a reforma completa do Centro Luz do Amanhã. O quintal ganhou grama sintética, as salas foram equipadas com computadores novos e uma biblioteca foi construída com doações de livros. Dona Ana, que por anos lutou para manter o centro funcionando, agora tinha uma equipe maior, incluindo professores voluntários e um psicólogo para ajudar as crianças a lidarem com seus traumas. Lucas e Clara receberam bolsas de estudo em uma escolinha de futebol, onde começaram a treinar com técnicos profissionais. Mas o maior legado foi a onda de solidariedade que o evento desencadeou. Inspirados pela história, outros centros de acolhimento em São Paulo receberam doações, e comunidades em todo o Brasil começaram a organizar eventos semelhantes. Ratinho, que acompanhava tudo de perto, recebia ligações diárias de pessoas querendo ajudar, desde donos de pequenas lojas até grandes empresas. Meses depois, Ratinho convidou Ronaldinho para voltar ao seu programa, dessa vez para celebrar o impacto do jogo. No estúdio, ele mostrou um vídeo com imagens do centro reformado, crianças estudando em salas coloridas, jogando no novo campo, sorrindo para a câmera. Lucas apareceu no vídeo, segurando uma medalha que ganhou em um torneio escolar. "Quero ser como o tio Ronnie e ajudar os outros", disse ele, com uma maturidade que emocionou a plateia. Ronaldinho, sentado ao lado de Ratinho, tentava disfarçar as lágrimas. "Ratinho, eu só queria fazer minha parte, mas você e todo mundo que ajudou transformaram isso em algo muito maior. Essas crianças agora sabem que não estão sozinhas." Ratinho, com seu jeito brincalhão, deu um tapinha nas costas dele. "Você começou isso, Rony. E agora o Brasil inteiro tá aprendendo com você que ser grande não é só ganhar troféu, é levantar quem tá no chão." Anos se passaram, e a história do Centro Luz do Amanhã continuou a inspirar. Lucas se tornou um jogador profissional, estreando em um clube da Série A com apenas 18 anos. Em sua primeira entrevista, ele dedicou sua conquista a Ronaldinho, mostrando a mesma chuteira autografada que guardava como relíquia. Clara, com seu talento no futebol, foi selecionada para a seleção feminina sub-17 e sempre mencionava o jogo no Morumbi como o dia em que acreditou em si mesma. O centro se transformou em um modelo de acolhimento, atraindo visitantes de outros estados que queriam replicar seu sucesso. Ronaldinho, embora mais afastado dos holofotes, nunca deixou de visitar Guaianazes, onde era recebido como um herói, não pelo que fez nos gramados, mas pelo que fez pelos corações daquelas crianças. Ratinho, refletindo sobre tudo isso, percebia que sua vida também havia mudado. Ele sempre acreditou no poder da televisão para entreter, mas agora via seu alcance para transformar. Ele e Ronaldinho continuaram amigos, trabalhando juntos em novos projetos sociais, sempre com o mesmo lema: fazer o bem sem olhar a quem. A história, que começou com uma tarde de curiosidade no SBT, se tornou uma lição para o Brasil, que a verdadeira grandeza está em usar o que temos, seja uma bola, um microfone ou apenas um coração aberto, para iluminar a vida de quem precisa. E, em cada sorriso de uma criança do Centro Luz do Amanhã, Ratinho e Ronaldinho encontravam a certeza de que, juntos, haviam feito história.